Aleluia. Levanta as tuas mãos. Começa a render ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O ambiente já está favorável. A presença do Senhor nesse lugar. Você pode sentir a presença do Senhor nesse lugar. As manifestações da sua glória. Ele está liberando para você nessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, Pai. Obrigado por saúde divina operando em nós. Obrigado pelo Teu suprimento, Pai. Obrigado pela a paz que excede todo entendimento, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Glória a Deus. Pode ir se sentando. Vocês vão ficar aí um pouquinho, que o Rafa pode precisar de alguma coisa. Aleluia. As pessoas costumam dizer que domingo de manhã é culto para crente. É verdade, irmão? E domingo de manhã, friozinho em Olinda, porque o campinense não entende, né? Mas está frio em Olinda. Quem disse que está quente em Olinda? Está frio em Olinda hoje? Então o cara sair da cama de manhã, domingo de manhã, no friozinho em Olinda, tem que ser um crente, super crente. Glória a Deus, queridos. Mas Deus, Ele reconhece o nosso coração e o desejo de aprender mais dEle. Amém, queridos? E essa manhã é uma manhã especial. Nós estamos com o Rafael, pastor Rafael. Ele é pastor em João Pessoa. Ele é diretor do Centro de Cura do Ministério Verbo da Vida. Ele faz parte, integra o Ministério Verbo da Vida, a diretoria, a liderança lá do Ministério em Campina Grande. E a gente tem a honra de receber ele. Vem para cá, Rafa, hoje, pela manhã. Vai ministrar a palavra para nós hoje às 10 horas e às 18 horas também. Amém? Vocês estão tão quietos hoje, é o frio. Eu vou mandar desligar os ar-condicionados para esse... Então, Rafa, fica livre aqui, o microfone está aqui. Vem, pega aqui o microfone, fica livre. O dourado, eu deixei o dourado para você. Fica livre, nós estamos aqui para receber da unção que opera sobre a tua vida. E é uma honra ter você aqui conosco. Amém, querido? Fica livre, o louvor está à sua disposição aí, viu? Amém. Glória a Deus, obrigado, gente. Vocês podem sentar um pouquinho, daqui a pouco a gente chama pastor Márcio e Cris. Para mim é uma grande alegria, uma honra mesmo estar aqui nessa casa, né? Obrigado pelo convite. Obrigado pelos irmãos que venceram o frio de Olinda e chegaram aqui, realmente. Esqueci até o casaco aí, mas eu creio que Deus vai nos ajudar. Eu brinco assim, irmãos, porque eu tenho intimidade com o calor, viu? Eu sou de Calcaia, lá no Ceará. Então, o calor não me assusta, não. Mas, que bom ver o calor dos irmãos aqui de Olinda, né? Tenho sido muito bem recebido, muito bem tratado aqui. E para a gente é realmente uma alegria poder participar desses cultos. Hoje, eu creio que Deus tem algo especial para nós. Você deseja receber tudo que Deus tem para você? Eu creio que coisas boas podem acontecer hoje de manhã. Amém? Eu sei que como a gente está chegando aqui, mas eu quero me mover com o Espírito de Deus, quero receber tudo. Se a gente estiver nessa mesma conexão, eu creio que a sua vida não vai ser mais a mesma, não. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Obrigado pela inspiração do doce Espírito de Deus, que conhece todas as coisas, que sabe todas as necessidades, Pai, e que já providenciou a resposta para qualquer urgência, necessidade, emergência que exista nessa manhã, Pai. Obrigado pela assistência do Teu Espírito, obrigado pelo serviço dos anjos, obrigado, Pai, porque a palavra é verdadeira, e eu declaro nessa manhã, cada um, Pai, que está com o coração pronto para receber, vai sair, Pai, com a provisão do Teu Espírito para cada necessidade, Pai, respostas, eu declaro em nome de Jesus, manifestação de cura para aqueles que precisam de cura. Se alguém veio nesse lugar com algum sintoma de enfermidade, eu te agradeço, Pai, porque o Seu poder que cura já está em operação, desde o momento em que o serviço, o culto começou ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que existe da Tua parte, pronto para nós. Queremos receber com alegria, com força, com expectativa, Pai, a semente da Tua palavra que é
Pai, poderosa para executar tudo aquilo que saiu da tua boca para que executasse. Pai, declaramos a palavra prosperando, as mentes rendidas, cativas ao ensinamento de Cristo nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo, por favor, sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3. Eu pensei, irmãos, eu vou ensinar um assunto que para mim é um pouco novo, é sobre cura divina. A gente, é brincadeira, viu, irmãos? Eu trabalho no centro de cura há um pouco mais de 10 anos, a gente tem a oportunidade de ter testemunhado, de estar testemunhando um grande mover de Deus no nosso ministério, e para mim, vir aqui, ontem a gente teve uma reunião com a liderança, né, da igreja, eu nem sei se eu podia falar, pastor, o senhor me perdoe se eu falar, mas a gente teve uma, eu já estou falando, e depois o cara pede desculpa, aí não é convidado mais, ninguém sabe o que é que aconteceu, né? Mas a gente teve uma reunião maravilhosa aqui com a liderança da igreja, e a gente tem uma grande expectativa no que Deus está fazendo no nosso ministério por meio desse ensino de cura divina. E o centro de cura nada mais é do que um lugar onde a gente ensina sobre a palavra que traz cura. Irmãos, a palavra é a ferramenta de Deus para trazer cura ao coração daquele que está enfermo. Amém, irmãos? E eu queria aproveitar, antes de iniciar a ministração, indicar 2 livros. E eu posso dizer, irmãos, esse livro, Entendendo o Poder Curador de Deus, é um livro muito precioso para mim. O pastor Doug Jones, ele foi diretor do centro de cura lá dos Estados Unidos por muitos anos, se não me engano, 9 anos seguidos. E assim como a gente tem aqui, eles têm lá um centro de cura funcionando todas as semanas do ano. Então ele praticamente ministrou esses 9 anos sobre cura. Então é um homem que tem muita experiência nessa área, e para a gente é uma riqueza ter esse material. Se você nunca se interessou de ler esse livro, irmãos, te interessa, viu? Porque é bom. Ele fala de uma forma muito simples e muito objetiva sobre como uma pessoa pode receber cura. Então você não vai ter perda nenhuma lendo e comprando esse livro. E o outro livro que eu quero indicar é o livro A Unção da Cura, do irmão Reagan. É um livro muito precioso também. A gente tem alguns dos assuntos iniciais, e eu vou dar uma dica aqui para vocês. Eu não falo isso em todo lugar não, irmãos. Os primeiros assuntos, pode ser que você encontre em alguns outros livros do irmão Reagan, especialmente sobre cura. Mas, irmãos, quando passa do capítulo 6, não começa a ler do 6 não, em nome de Jesus, lê do começo. Mas quando passa do capítulo 6 em diante, tem informações nesse livro aqui, irmãos, que eu nunca tinha ouvido ele falar em outro lugar. Então, é um livro também muito precioso sobre a unção, sobre o poder curador de Deus. Se você quer ser um bom ministro de Deus, e todos nós fomos chamados para ministrar, Ministério da Reconciliação, esse livro é excepcional. E aí fica a minha indicação de coração para você. A gente não está tentando vender livros, irmãos, a gente quer abençoar a sua vida, enriquecer sua vida, e certamente esses livros vão servir bem para você, amém? Tá animado para a gente começar a mensagem, irmãos? Ou a gente vai ter que orar de novo? Não, chamar o grupo de louvor, o ambiente aqui já está bom demais, né? Vamos ler aqui, Marcos capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e ali estava um homem que tinha ressequida uma das mãos. Aí o versículo 2 diz: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Antes da gente continuar, é importante nós pensarmos algumas coisas aqui. Deus, irmãos, a Bíblia chama ele de Deus Pai das misericórdias, ou Pai da compaixão, Ele é o Deus de toda consolação, e essas 3 palavras elas vão estar muito próximas: compaixão, misericórdia, consolação, porque de fato a compaixão ela é você dividir uma carga que alguém está carregando, é você pegar alguém que está carregando um peso muito pesado e dizer para essa pessoa: eu quero carregar com você. Compaixão não é apenas ter pena de uma pessoa, como a gente fala de forma bem popular, né? Alguém que tem pena de outra pessoa, ela pode acabar adoecendo. Eu já vi pessoas que iam com a gente para um evangelismo no hospital, e a pessoa disse assim: pastor, eu fui no hospital, eu saí doentezinha, porque eu vi aquele povo doente. Que diabo de evangelismo é esse, que a pessoa vai para levar alívio, sai doentezinha? Irmãos, isso não nasceu no coração de Deus, não. A gente não precisa carregar sobre nós algo que Jesus já carregou sobre ele, não. E eu sei que dó, pena, não vai operar muita coisa, não.
Mas, irmãos, compaixão, consolação e misericórdia vai operar restauração por todo mundo que tenha necessidade. Quando Jesus olha para aquele homem, irmão, Jesus já havia se compadecido dele. Algumas pessoas dentro da igreja pensam que Deus está indiferente ao sofrimento das pessoas. Pessoas, durante esse período de pandemia, principalmente, quantas pessoas disseram: pastor, cadê o amor de Deus? E eu vou te dizer, irmãos, o amor de Deus está no mesmo lugar que ele sempre teve. Leia Romanos capítulo 5, diz que o amor se manifestou nisso, havendo ele enviado Jesus, irmãos, quando nós ainda éramos pecadores. Pastor, onde está o amor de Deus? O amor de Deus está na pessoa de Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o amor, irmãos. E no amor existe resposta para qualquer necessidade do homem. Toda necessidade, quer seja financeira, espiritual, física, na alma, toda necessidade que você possa ter, irmãos, a resposta é Jesus. A resposta é o lugar onde o amor de Deus foi entregue e derramado por nós. E aí, irmãos, é tão prova disso, que os fariseus chegaram naquele momento e ficaram esperando para ver: será que esse homem vai trabalhar no dia de sábado? Será que ele vai quebrar um padrão que eles tinham na cabeça deles? De que, irmãos, eles achavam que entendiam bem a lei. Mas Jesus, irmãos, ele viu a lei ser escrita. Ele sabia porque cada aspecto da lei havia sido colocado. O sábado não era mais importante do que o homem, pelo contrário. Quando Deus criou o homem, irmãos, ele criou o homem no 6º dia. E no 7º dia, Deus descansou. Amém? Vocês estão aqui ainda? Às vezes a gente pensa que Deus fez isso para ensinar o homem assim, ó: você vai trabalhar 6 dias, e aí no 7º, não trabalhe não, descanse. Mas não é o que a Bíblia mostra na criação, não. Porque Deus criou o homem no 6º dia, no 7º dia Deus descansou. O que era 7º dia para Deus, era o 1º dia para o homem. Deus não precisava descansar, irmãos. O 7º dia para Deus não representava o final de semanazinho para ele esticar as pernas nas praias de Olinda, não, irmãos. O 7º dia para Deus era o lugar onde a obra dele estava completamente concluída. E qual era a obra de Deus, irmãos? A obra de Deus era deixar um reino pronto para que o homem pudesse entrar e reinar nele. Deus preparou tudo e colocou Adão, irmãos, pronto para chegar e reinar. A gente sabe o que aconteceu. Infelizmente o homem decaiu dessa graça. Mas graças a Deus em Cristo Jesus essa graça é restaurada. Você não precisa trabalhar para ter um descanso. Você entra no descanso de Deus pela fé. E o descanso de Deus, irmãos, para nós não é um dia da semana. Mais uma vez, o descanso de Deus para nós é uma pessoa chamada Jesus. Eu espero não estar trazendo muita informação para você, mas o que eu quero resumir aqui é o seguinte: gente parada pensando, será que ele vai trabalhar no sábado? O que eles não sabiam é que ele era o sábado, e que o coração do sábado era trazer bênção para o homem. Então eles disseram: será que esse bicho vai curar esse homem no sábado? A gente vai pegar ele. Jesus sabia, irmãos, que a perseguição que culminaria com ele na cruz do Calvário estava começando naquele dia. Por quê? Tinha um homem desesperado, um homem necessitado. Tem versões da Bíblia que deixam claro, na verdade alguns dos evangelhos mostram que esse homem tinha a mão direita ressequida. E se ele tinha a mão direita ressequida, de uma forma geral, a gente chega à conclusão de que ele provavelmente era um homem mendigo, porque o homem que não tinha condição de usar a sua mão de força, sua mão para o trabalho, provavelmente era uma pessoa marginalizada, não só por ser doente, mas agora por não ter como suprir as suas próprias necessidades. Então esse homem, irmãos, era um miserável dentro dessa sociedade, por estar doente, porque eles reputavam a pessoa que estava doente por amaldiçoada e por não poder trabalhar. Então, essas pessoas olhavam para aquele homem, irmãos, como se ele fosse ninguém, como se ele não representasse nada. Mas Jesus, irmãos, ele é a manifestação da compaixão e da misericórdia de Deus. Ele veio para expressar o que pulsa no coração do Pai. Eu sei que o Pai para nós hoje ainda é o Deus invisível, mas o Deus invisível tomou forma na pessoa de Jesus. Se Jesus, irmão, se importou com aquele homem, irmãos, Deus está interessado demais de tocar qualquer pessoa que esteja debaixo de necessidade, porque Deus criou o homem para a sua provisão, e enquanto Deus não enxerga o homem completamente, irmãos, provido, suprido de tudo, irmãos, o Pai continua interessado em puxar esse filho para esse lugar, onde todas as coisas já estão feitas. Você está entendendo?
Então, eles montaram aqui uma arapuca para pegar Jesus. Um homem necessitado, os fariseus prontos para... Ele vai cair, ele não vai aguentar, ele vai abençoar esse cara. E eles estavam certos, irmãos. Mesmo Jesus... Irmão, Jesus não era bobinho, não. Ele sabia do que estava acontecendo aqui, viu? Mas mesmo sabendo disso, Jesus chega para o homem e diz para ele: vocês aqui, mestres da lei, dá uma afastadinha aqui, por favor. O indigno, com a mão ressequida, vem para o meio da sinagoga. Rapaz, irmãos, isso aperta o coração de um religioso, viu? Como assim, pastor? Aquele rapaz lá, isso não é homem de Deus, não. Ele não sabe, está vendo, não? Eu sou um crente muito melhor, ele está me tirando do meio, ele está me tirando dessa posição e está colocando esse cara no meu lugar. O irmão Reagan disse que uma vez ele foi orar por uma irmã, e ele, na verdade, ele estava orando por uma fila de oração, né, uma fila de imposição de mãos, e quando ele chegou perto da mulher, ele ouviu a mulher orando assim: Senhor, me cure, porque o Senhor sabe que eu sou a melhor crente dessa igreja. Ah, meu Deus do céu. O Senhor sabe que eu dou dízimo, eu oro, eu oferto, eu faço tudo. Senhor, me abençoe. Irmãos, seja o melhor crente da sua igreja. Não vou falar contra isso, não. Mas saiba de uma coisa: Deus não vai te abençoar por causa disso, não. Ele vai te abençoar porque é da natureza dele abençoar. Ele é abençoador por natureza. Agora, Jesus diz para aquele homem: meu filho, venha para o meio. Tem uma das palavras, irmãos, que é usada no Novo Testamento para cura, que é a palavra terapeu. E eu gosto muito de falar dela, porque essa palavra terapeu, ela é de onde vem a palavra terapia da gente. E a ideia dessa palavra é que existe uma cooperação para que algo aconteça. Uma pessoa, o terapeuta, ou aquele que vai te instruir, ele vai trazer comandos, ele vai trazer palavras. Se uma pessoa ouvir e atender o comando que foi dado, essa pessoa, ela vai provar de um benefício. Se for num terapeuta, um fisioterapeuta, por exemplo, ele não vai fazer tudo por você, não. Mas ele vai te dizer como é que você faz o exercício e você tem a responsabilidade de fazer. Não é assim, gente? Estão aqui? Então a pessoa vai ter que fazer a parte dela. Se mexe, faça alguma coisa. E de fato, irmãos, para a cura, no Novo Testamento, muitas passagens, a gente vai ver uma cooperação entre aquele que fala de forma inspirada e aquele que acolhe a palavra que foi dada. Deus não vai assumir a responsabilidade sozinho, não. Tem muita coisa, e eu vou dizer aqui de forma específica para você, tem muitos comandos de Deus que já têm sido dados para as nossas vidas, dentro da igreja. Deus tem falado muita coisa. E quando Deus fala, irmãos, Deus não fala despropositadamente, não. Ele fala porque sabe que se nós pegarmos o que Ele diz e começarmos a agir, assim como uma terapia, num certo sentido, irmãos, coisas vão começar a funcionar em nós. Existe uma parte que é de Deus e você não consegue fazer, mas existe uma parte que é sua e Deus não vai fazer por você. Existem coisas na nossa vida que demandam sim uma ação, uma resposta, que a gente comece a reagir ao que a gente está ouvindo. Olhe para o seu vizinho aí e diga: irmão, reaja. Rapaz, se Deus tem falado, reaja. Começa a ficar pronto para ver as coisas acontecerem. Tem uma citação do livro do irmão T.L. Osborne, que eu gosto muito, que eu vou fazer para você aqui, do livro Curando os Enfermos. Ele disse assim: Deus nunca nos diz para fazer uma coisa que não podemos. Graças a Deus, irmãos. Senão a gente sempre estaria no prejuízo. Mas ele disse: ver o cumprimento de sua promessa é mais uma questão de obediência do que de fé consciente. Fé é fazer o que Deus nos diz para fazer e depois esperar que Ele faça o que nos disse que faria. Uau, eu estou mais animado do que vocês. Fé é fazer o que Deus nos disse para fazer e esperar que Ele faça o que nos disse que faria. Noé construiu uma arca, Deus inundou a terra. Moisés estendeu a vara, Deus dividiu as águas. Josué marchou ao redor das muralhas, Deus as derrubou. Elias golpeou as águas, Deus as dividiu. Eliseu jogou o cajado no rio, Deus fez o machado boiar. Naamã mergulhou 7 vezes, Deus curou a lepra. Aqui, irmãos. Então Deus diz: você faz uma coisa pequena, eu faço uma coisa grande. Você faz uma coisa tola, eu faço uma coisa sábia. Você faz algo que somente um ser humano pode fazer, e eu farei algo que somente eu, Deus, posso fazer. Irmãos, isso é cooperação. Jesus disse para aquele homem: meu filho, vem para o meio. Eu não sei, irmão, se para ele foi fácil chegar no meio daquela sinagoga ou não. Eu não sei se para ele era uma barreira muito grande olhar para os religiosos babando de raiva
e vencer aquele impedimento e obedecer a Deus ou não. Mas eu sei que esse rapaz foi, irmãos. Ele estava na posição, ele respondeu ao que Deus disse para ele fazer. Jesus aqui falando, irmãos, inspirado pelo Espírito de Deus. E eu quero te dizer, irmãos, existe um poder que flui na posição. Eu tenho um amigo, eu gosto de esporte, irmãos, eu pratico xadrez, mas eu tenho um amigo que gosta, toda vez tem essa risadinha quando eu falo isso, irmãos, eu acho isso tão constrangedor. Mas olha, xadrez é esporte, é muito esporte para ser, eu esqueci, tem uma citação bem bonita, eu ia fazer, eu esqueci. Mas um amigo gosta de futebol americano e estava falando sobre isso. Como o treinamento para o futebol americano funciona. Eles montam a jogada, arquitetam tudo, e finalmente, irmãos, alguém que está com a bola, joga, lança a bola lá para frente, a fim de que um gol seja feito. Eu estou resumindo porque eu também não sei. Aí ele disse o seguinte, o importante é que a bola vai ser lançada não para um jogador, mas vai ser lançada para uma posição. E se o jogador estiver na posição, ele vai receber a bola e vai poder fazer a parte dele. Hoje de manhã, irmãos, tem uma bola sendo lançada, mas a bola, ela não vai ser lançada para uma pessoa, ela vai ser lançada para uma posição. Eu sei que a gente vai falar da cura desse homem aqui, irmãos, mas eu posso te dizer, eu estou ensinando realidades da nova criação no Rema esses dias, e isso para mim está tão forte, irmãos, existe um ambiente no Espírito, existe um lugar onde a bola já foi lançada, entendeu? Se você obedecer, se você se colocar na posição, poder vai fluir. Irmãos, poder pode fluir para você hoje de manhã. Poder pode tocar a sua vida para você sair daqui e nunca mais ter que lidar com os inimigos que talvez você está lidando até hoje. Mas a gente precisa entender, irmãos, que é porque nós estamos em Cristo. Nós estamos nessa posição, nós estamos no centro das bênçãos de Deus. No lugar onde o poder de Deus vai fluir, agora eu preciso me ver nesse lugar. Eu preciso me enxergar de fato em Cristo Jesus. E entender que quando eu acolho a minha nova posição, rapaz, poder vai fluir e não vai ter diabo que consiga impedir isso, não. Eu quero te lembrar de dois fatos importantes. O primeiro, irmãos, eu não vou fazer assim de graça, não. Vou fazer você ler o texto comigo. Vai lá para Isaías. Isaías 33, versículo 24. Isaías 33, versículo 24, ele diz assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Eu sei, irmãos, que a gente está falando aqui de uma profecia relacionada ao povo de Israel. Alguém aqui mora em Jerusalém? Então ninguém aqui é morador de Jerusalém, né? Mas boas notícias para você, irmãos. Esse texto, ele obviamente abençoa a nossa vida, e eu vou falar por quê, mas além de abençoar a nossa vida, existe um princípio aqui, que é o que nos faz entender melhor o texto. Ele disse, olha, o povo que habitar em Jerusalém, na época do milênio, os habitantes de Jerusalém, um poder que vai vir sobre eles, nesse lugar, Jerusalém, no milênio, ninguém vai poder dizer eu estou doente. Vai ser varrida, proibida essa palavra, estou doente. Aí já podia começar outra ministração aqui, irmãos. Não chame de doente quem Deus está chamando de sarada. Não chame de doente quem Deus está vendo cheio de vida. De fato, o irmão John D. Lake, ele tem uma frase interessante, eu não vou parafrasear tudo porque é muito longo, mas ele diz que finalmente é o seguinte: a aliança que nós temos com Deus, ela não envolve só cura não, irmãos. Ela envolve saúde. É um outro patamar. Mas ela não envolve só saúde. Ela envolve nós termos e recebermos a vida de Deus. É outro patamar. Uma coisa é eu receber cura, outra coisa é eu viver saudável, outra coisa é eu ter a vida do eterno em mim. A vida do Todo-Poderoso. De fato, irmãos, a Bíblia diz que muita coisa boa, Filemão capítulo 1, versículo 6, ele diz que muita coisa boa nos pertence na nossa identificação com Cristo.
tem muita coisa boa que te pertence. Quantos crentes, irmãos, e hoje à noite talvez eu vá falar sobre isso, mas quantos crentes passam a vida inteira pensando que Deus está retendo o poder? Você já teve algum problema na encanação em casa, irmãos, e foi tentar descobrir o que estava acontecendo com a água, para onde a água estava indo? Abre a torneira, não está aqui não, aí tenta na caixa. Não, mas tem outra ligação da caixa que o bombeiro fez errado, aí são 4 ligações para conseguir liberar a água da caixa para a torneira. E depois você vai, tem um vazamento lá fora. Rapaz, se você nunca passou por isso que eu estou dizendo, irmãos, pode ficar indiferente, mas quem passou acho que deve estar chorando aí agora. Porque às vezes é difícil você conseguir encontrar onde está o problema do vazamento. E alguns crentes, irmãos, eles quando vão orar, eles se acostumam a não ter muita água, não. Assim, o cara ora e dá uma gotejadazinha ali, pela misericórdia de Deus, já dá para lavar alguma coisa, passa aqui, limpa. Mas, irmãos, não é normal não, viu? Não é normal. O normal é o poder fluir. E fluir, irmãos, com grande pressão. Por quê? Nós estamos em Cristo. Deus não está retendo o poder. Agora, por que o poder pode não estar fluindo? Bom, tem muita coisa. Falta de conhecimento é uma delas. Aqui nesse texto, ele disse, olha, ninguém que estiver doente vai poder dizer, não, ninguém que estiver em Jerusalém vai poder dizer eu estou doente. Porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua... O que, gente? Reaja, rapaz. A sua o quê? Iniquidade. Irmão, se a iniquidade foi perdoada, doença não tem mais domínio. É isso que o texto está dizendo. Se a iniquidade foi perdoada, os moradores de Jerusalém vão ter a sua iniquidade perdoada. Mas quem recebeu perdão, saiu do domínio da doença, da enfermidade. Quem recebeu perdão, não pode mais sair dizendo eu estou doente, porque você foi resgatado desse lugar, transladado desse lugar. Você está agora em uma nova posição. E eu não preciso esperar, irmãos, o tempo de morar em Jerusalém, no milênio, irmãos, ou de estar passeando por lá, para esperar que perdão se manifeste para mim. Nós em Cristo recebemos, irmãos, uma chuva completa de misericórdia, de perdão. Existe um fluir de Cristo que está sobre nós. Agora eu preciso entender uma coisa, esse poder flui dessa posição. Se eu estou em paz com Deus, o diabo não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu preciso me ver dessa forma. Eu preciso ter cuidado com como eu falo a respeito de mim mesmo. A Bíblia NBV, ele diz assim, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente e desamparado, porque o Senhor perdoará os seus pecados e os abençoará. Louvado seja Deus. Abre aí, você está no Isaías, né? 33, abre em Isaías 59. Isaías 59. Acho que eu vou citar os versículos 1 e 2. O povo de Israel estava sem água, estava só gotejando, uma misericórdia ou outra. E eles começaram a reclamar de Deus, dizendo, cadê Deus? Olha o que eu estou passando, cadê Deus? E o profeta se levanta para dizer, versículo 1, estou lendo na Bíblia NVI, ele diz, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Muito forte, né, irmãos? Mas o profeta está explicando aqui, não é Deus que não está querendo abençoar, não. O poder está fluindo na posição. Vocês saíram da posição, vocês decidiram pecar. Agora olha isso, lá no versículo 14, do capítulo 59, ele diz assim, assim a justiça retrocede e a retidão fica distante, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então, rapaz, o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça lhe deu apoio. Deus procurou e não achou ninguém que pudesse resolver o problema. O seu próprio braço agiu. Deus não achou justiça em ninguém. A sua justiça entrou em operação.
Versículo 17. Usou a justiça como a couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Rapaz, ele chegou valente, viu, irmãos? Ele se vestiu da sua justiça, ele se preparou, se armou e está pronto para a vingança. Irmãos, quando isso aconteceu? Quando Deus envia Jesus no nosso lugar, irmãos. Irmãos, Deus veio babando com desejo de vingança. Contra a humanidade, não, irmãos. Contra o inimigo de Deus. Rapaz, Deus não está passivo não, irmãos. Deus não está parado, Deus não está inerte, Deus não está se escondendo, Deus não está evitando se mover. Irmãos, o mover do Espírito está numa pessoa que é Jesus. Nesse lugar você vai descobrir, irmãos, um Deus que é zeloso por você, um Deus que está pronto para se mover, pronto para agir. Irmãos, a gente não precisa implorar poder não, o poder está aqui, esse lugar aqui agora mesmo, está cheio do poder de Deus para trazer cura sobre alguém, está cheio do poder de Deus para colocar, irmãos, em atividade áreas da nossa vida que talvez estejam inativas. Agora a gente precisa começar a se enxergar nesse lugar. Nós fomos perdoados, nós fomos aceitos, nós fomos justificados, nós merecemos as melhores bênçãos de Deus, não importa o que outros digam, não importa o que outros pensem, irmãos, o poder de Deus está pronto para ser liberado sobre a nossa vida. De fato, ele já foi, agora a gente precisa começar a se enxergar assim, e a gente precisa começar, eu gosto de dizer isso, irmãos, tem alguns crentes que precisam adquirir o juízo de uma placa de caminhão. Eu vi esses dias, algum tempo atrás, que dizia assim: não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Diga, uau, rapaz, tem muito crente que precisa ler esse tipo de frase. Se um para-choque de caminhão pode saber disso, você também pode, viu, irmãos, hoje de manhã. Não saia dizendo para Deus o tamanho do seu problema, não. Lembra de uma coisa, a força que está operando em você é maior do que aquela que está operando do lado de fora, irmãos. Há muito poder nessa posição. Agora a gente precisa começar a falar como Deus fala, a agir como Deus age. Deus não prometeu que você não ia enfrentar problemas difíceis não, aqui embaixo, irmãos. Existem problemas aí. Eu estava lembrando, irmãos, imagina um profeta, Deus pega ele assim e diz: rapaz, eu vou te dar uma visão aqui, deixa eu te mostrar uma coisa, e leva o profeta a um lugar onde ele encontra um cemitério de ossos, irmãos. E a pergunta de Deus para o profeta foi: pode esses ossos viverem? Eu vou te perguntar hoje de manhã, irmãos, nas situações mais estranhas da tua vida, a pergunta é: pode esses ossos voltarem a viver? Sabe qual foi a resposta do profeta? Sei não. Tu sabes. O profeta ficou, se eu disser que sim, ele disser que não, eu disser que não, ele disser que sim. Senhor, tu sabes aí. Ah, meu Deus do céu. Tem alguns crentes que gostam de fazer isso com Deus, né? Deus pergunta uma coisa: Senhor, sei não, o Senhor que sabe aí, né? Se o Senhor quiser, a gente vai, se o Senhor não quiser. Não, irmãos, pergunta para você. Se eu pudesse, eu queria estar sentado aqui com uma cadeira frente a frente com você e perguntando: pode esses ossos reviverem hoje de manhã? E aí ele disse para o profeta: faz o seguinte, meu filho. 1 Pedro, eu sei, 2 Pedro capítulo 1, verso 19 em diante, diz que a profecia são homens movidos pelo Espírito, homens que falaram movidos pelo Espírito, e a palavra profética se torna como uma lâmpada no meio de um lugar escuro, iluminando um pouco até que a estrela da alva brilhe de forma completa e nasça no nosso coração. Toda profecia vai apontar para Jesus, e essa profecia ela vai ser liberada debaixo da inspiração do Espírito Santo. É por isso que a gente não obriga um crente a profetizar, porque é movido não pelo pregador, movido pelo Espírito. Se o Espírito se move, você abre a boca e profetiza. Então eu não posso dizer para você profetizar não, mas imagina o texto aqui, Deus falando, agora era Deus falando com o profeta. Ele disse: profetiza para esse vale de ossos secos. O quê? Olha o começo da profecia: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Não estou dizendo para você profetizar, não. Mas deixa eu dizer uma coisa. Abra a sua boca e comece a pregar. Irmãos, eu não sei como é que o povo vai receber o que você vai pregar, não, mas pior do que um cemitério, o público certamente não vai ser. Pregando para o cemitério: ei, ossos secos! Ei, ossos... Olha para o seu vizinho e diga... Não estou brincando. Irmãos, diante de uma impossibilidade, diante de uma falta de condição, diante do impossível, vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os ossos começaram a tremer. Não aconteceu de forma instantânea, não. Mas, irmãos, osso começou a se ligar com osso, a articulação começou a nascer. E a Bíblia diz, irmãos, que debaixo do som daquelas palavras, um exército poderoso se levantou. Rapaz, irmão, fique pronto. Fique pronto, porque Deus vai levantar do meio de situações aí. Talvez, irmãos, para aquele rapaz, a vida dele já não tinha mais muito sentido, não. Ele já não tinha mais reputação, não tinha mais nada. Mas quando ele obedeceu, irmãos, e foi para o meio, Jesus disse: estende tua mão. Ele não ficou questionando Deus, ele não ficou perguntando por que aquilo tinha acontecido. Ele esticou a mão e a mão dele foi completamente restaurada. Irmãos, você vive com um Deus que é profissional em restauração. Tem coisas para serem restauradas na sua vida hoje de manhã. Tem coisas, irmãos, que precisam do toque do sobrenatural mesmo. Lembra do Abraão? Creu em Deus porque ele reputou Deus por alguém que tinha condição de ressuscitar os mortos e de chamar à existência o que não existe como se já existisse. Ressuscitar os mortos. Irmãos, a primeira opção da fé de Abraão foi, no mínimo, ele é poderoso para ressuscitar o meu filho. Rapaz, irmãos, pelo amor de Deus, qual a reputação de Deus para nós? O que a gente está imaginando que Ele pode fazer? Irmãos, não limite Deus não, tira esse pé do freio, coloca o pé no acelerador. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós podemos pedir ou pensar, segundo o seu poder operando em nós. A pergunta, irmãos, não é o quão capaz Deus é. A pergunta é o quanto do poder dele está operando em mim. Eu já falei, em Cristo o poder já está liberado. Mas deixa eu te falar sobre um aspecto, irmão, que pode diminuir a operação desse poder em nós. A pergunta é, o quanto do poder está operando em nós? Eu estava pensando em falar isso hoje à noite. Eu não sei não como é que Deus faz isso comigo, mas eu vou falar. Quanto do poder dele está operando em nós? Quanto do evangelho está operando em você? Essa é a proporção do poder que está operando em você. Se não está acontecendo, não está faltando poder, está faltando evangelho. Mas quando o evangelho está operando, irmãos, eu quero te dizer, a gente não precisa pedir céus abertos não, o céu já se abriu. Tem alguns crentes que ficam pensando, não, Senhor, mas quem vai, meu Deus, é muito alto, é muito grande, é muito forte. E eu lembro do texto de Romanos 10, quando Paulo diz, ei, não fique dizendo no seu coração, quem é que vai subir no céu para trazer Jesus de volta? Ou quem vai descer no chão para ir buscar Ele? Irmãos, Ele já subiu e Ele foi assunto à direita de Deus, o poder já está liberado sobre nós, não tem ninguém que precisa abrir o registro lá em cima não, o registro já está aberto, o poder está disponível, e o que está te impedindo de provar esse poder de ressurreição? Irmãos, não tem mais impedimento, você pode receber pela fé hoje de manhã, você pode começar a liberar desse poder sobre a sua vida, você pode começar a liberar o poder sobre a sua casa. O problema é que às vezes a gente espera que algumas situações se resolvam sozinhas, a gente quer que os ossos comecem a se evangelizar entre eles, e daqui a pouco esteja todo mundo bem, todo mundo restaurado. Não, o poder está em você e precisa fluir de você. Nós já fomos restaurados a essa posição, a esse relacionamento com Deus. Mas, irmãos, Deus espera que você seja a boca que vai liberar o céu para a tua casa. Deus espera que você seja a boca que vai liberar cura para o teu próprio corpo físico. Ei, o seu corpo tem que obedecer o que você diz, irmão. Você tem autoridade de rei sobre essa terra. Você não reina sobre os outros. Deixa de querer reinar sobre a vida dos outros, irmãos. Isso aí, dentro de igreja, tem direto. Mas, irmãos, poder para reinar sobre a nossa própria vida, tem autoridade na sua boca. Você está sentado, irmãos, num trono. Ah, pastor, peraí, só Deus está sentado num trono. Não, Ele é rei de reis. Existe um trono que Ele destinou para você sentar mesmo. E começar a dizer o que vai funcionar, o que não vai funcionar na sua vida. O que você vai ter, o que você não vai ter. Paulo fazia isso.
Paulo fazia confissões ousadas sobre a sua própria vida. Irmão, comece a pavimentar o teu futuro. Deus está vendo muita coisa boa, irmãos. Deus está vendo um exército forte se levantando. Deus está vendo o poder curador agindo em você, através de você. Mas a gente precisa falar, colocar trilhos sobre os quais esse trem vai caminhar, irmãos. E vai nos levar para o lugar que Deus tem para nós. Há poder curador na sua boca. A Bíblia diz que na boca do ímpio tem doença e morte. Mas na boca do justo, a boca do justo é um manancial de vida. Morte e vida estão no poder da língua. Ele não disse morte, vida e neutralidade. Ele disse duas coisas. Está aqui, irmãos? Ah, não, pastor, mas eu posso falar uma besteirinha. É besteira. Deus nem é morte, nem é vida, é besteira. Ele não disse que tem o poder de morte, besteira e vida, não. Ele disse que é vida e morte. Se não está saindo vida, irmãos, a gente precisa rever o que a gente está falando. Porque o poder que flui nessa posição é liberado por palavras. Eu sei, irmãos, tem gente que não gosta não. Tem gente que acha que o pregador é exagerado. Se eu perguntasse para você hoje de manhã, irmãos, Deus está olhando nos seus olhos e perguntando: o que queres que eu te faça hoje de manhã? Algumas pessoas dizem: o pregador, achando que é melhor do que os outros. Irmãos, foi exatamente a pergunta que Jesus fez para várias das pessoas que chegaram até Ele: o que queres que eu te faça? Não é orgulho pensar isso não, irmãos. É que Deus quer que você libere a via para que o poder dele possa fluir. Eu estou falando nessa manhã e a percepção que eu tenho é como se pessoas aqui tivessem já nadando e está pensando, talvez vai morrer na praia. Não vai. O que Deus tem para a sua vida vai se cumprir, irmãos. A gente está aqui para concordar com isso, mas tem uma parte que cabe a você, irmão. Libera o poder que está disponível para tocar a sua vida. Ah não, pastor, quem sou eu para falar isso para Jesus? Vai, deixa esse sentimento dominar você. Você vai perder as melhores bênçãos que Deus tem para a sua vida. Mas saiba de uma coisa, irmão, você é filho, você é amado. Não importa o que aconteceu, não importa o que o diabo fez, não importa o tamanho do problema, ele tem uma nova história, irmão, para a tua vida. Lembra daquele filho pródigo que chega arrependido, prepara aquele textão. Se eu fazer um textão aqui para pedir desculpa para o meu pai: pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei contra fulano, pequei contra cicrano, pequei contra... Chega lá, ele começa a dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou mais... Cala a boca, cala a boca. Troca a sandália desse rapaz aí, bota uma roupa nova nele, coloca um anel no dedo. Deus não está interessado em desculpas não, irmãos. Ele já te perdoou em Cristo. Agora eu vou te dizer, tem muito poder que está retido. Essa é a sensação que eu tenho. Está na hora da gente liberar esse poder nessa manhã. Poder vai fluir, poder de restauração, poder de cura, poder para colocar as coisas em ordem dentro de casa, poder está disponível. Para de buscar o poder e começa a liberar o poder. Para de ir atrás em um outro lugar, irmãos, o poder já está na sua posição, você está em Cristo habita corporalmente, irmãos, toda a plenitude da divindade, você foi enxertado em Cristo Jesus, você está num lugar onde o poder de Deus está livre para se mover. Eu gosto de como o irmão Oral Roberts costumava dizer: tem um lugar no Espírito onde milagres estão acontecendo agora mesmo. Pergunta: você vai ficar com as cadeiras desse ambiente ou você vai puxar esse lugar onde os milagres já estão disponíveis para você? Você vai continuar pedindo para sempre ou vai aprender a receber para sempre o que Deus tem para você? É pela fé, irmãos. Olhe para o seu vizinho e diga: é pela fé. Olhe para o seu vizinho e diga: reaja, rapaz. Tem poder, irmãos, disponível para agir sobre a tua casa. Tem poder disponível para agir sobre a tua vida. Irmãos, eu ouço mesmo no meu... Ah, meu Deus do céu. Vai para Êxodo 15, 26, eu já vou finalizar agora. Eu só finalizei uma vez, agora foi? Então ainda... Êxodo 15, 26. Você conhece esse texto certamente, mas eu quero só te mostrar algo.
Êxodo 15, 26, ele disse assim, e disse, em primeiro lugar, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. 2, fizeres o que é reto diante dos seus olhos. 3, deres ouvidos aos teus mandamentos. 4, guardares todos os seus estatutos. Dá uma pausa aí. Parece muita coisa, mas Deus falou 4 pontos aqui que o povo precisava fazer. Ouvir atento à voz, fazer o que é reto ou praticar o que ouviu, deres ouvidos aos mandamentos. Isso fala sobre honra, viu, irmãos? A principal forma de você desenvolver honra, em primeiro lugar, vai começar com uma diferenciação no ouvir. Amém? Ouvir com uma atenção diferente. E aí o 4º lugar, guardar os estatutos. Resume aí, pastor, tudo que Deus falou para o povo. Ouça, creia e pratique. Só isso. É difícil, irmãos. A parte difícil ficou com Deus. A nossa parte é ouvir, valorizar, considerar e agir. O que Deus disse? Se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos teus olhos, deres ouvidos aos mandamentos e guardarem todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Por quê? Eu sou o Senhor que te sara. Irmão, Smith Wigglesworth costuma dizer, fé simples, Deus disse, eu creio e ponto final. Uma outra definição que o irmão Reagan dá, e essa eu gosto muito. O que é fé? Ou como fé funciona? Ele disse, fé sempre vai perguntar, o que Deus diz sobre o assunto? Irmãos, é tão simples que a gente tem que estudar muitos anos para conseguir confundir isso. Deus disse, eu creio, e o assunto está encerrado. Não adianta tentar me convencer o contrário. Estou falando do irmão Smith Wigglesworth, nesse mesmo livro que eu estava lendo, ele conta que tinha uma pessoa que tinha morrido lá, e ele disse, eu vou ressuscitar essa pessoa, eu vou lá. E aí, quando ele chegou na casa dessa pessoa que tinha morrido, a esposa dele estava lá na frente da casa. E disse, pelo amor de Deus, não vá não, Smith, está cheio de gente aí, o homem morreu já. Ele disse, eu vou. E ela disse, não vá não, está para constrangimento, o negócio tal. Ele disse, não, eu vou. E ele começou a andar, irmãos, e ela disse, a história, a narração é de que a mulher dele se agarrou nas pernas dele, dizendo, não entre não. E ele entrou com a mulher agarrada nas pernas, irmãos. E disse, cadê o defunto? Não, está ali. Ele disse, fica em pé, botou o cara em pé, caiu no chão. Aí botou em pé de novo, disse, volta à vida. 3ª vez, caiu no chão. 4ª vez, ele botou o cara em pé e disse, volta à vida. Não é que o bicho voltou à vida, irmãos? Rapaz, eu vou te dizer, irmãos. Eita, meu Deus do céu. Tem alguns crentes, irmãos, que ficam desanimados assim quando não estão vendo algum resultado instantâneo, assim, uma coisa muito rápida. Irmãos, tem coisa na nossa vida que está meio surda assim, que você precisa repetir um pouco mais. Mas deixa eu te dizer, continua concordando com Deus, irmão. Deus disse para o povo, se vocês guardarem a minha palavra, eu vou me apresentar para vocês como eu realmente sou, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que te sara. E tem alguns estudiosos, eu gosto muito disso, eu já estou finalizando, a 2ª vez agora, pode começar a acreditar. Grupo de louvor, pode subir para o pessoal achar que é mesmo, de verdade, agora que eu vou terminar. Ele disse que Jeová, eu sou o Jeová que te sara. Essa palavra sara, segundo alguns estudiosos do grego, representa não apenas a cura em si, mas uma restauração. Jeová que tem poder de restaurar. Irmãos, o que está perdido para aquele que é o restaurador? Rapaz, eu sei que eu vim ministrar para você hoje de manhã, tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso. Não se acostume com coisa quebrada na sua vida. Não se acostume com coisa que não está funcionando na sua vida. Não se acostume, irmãos, com uma vida de altos e baixos, não. Ele é o Jeová que restaura. E essa palavra restauração, ela dá a ideia de alguém que pega um pano,
rasga o pano e depois consegue colocar o pano de volta sem o auxílio de agulha ou linha. O homem vai tentar remendar alguma coisa que está quebrada. Jeová Rafá coloca tudo junto de novo, sem precisar de mais ninguém. Eu quero te dizer, continue concordando com Deus sobre a sua família. Continue concordando com Deus sobre o seu casamento. Continue concordando com Deus sobre a sua saúde. Continue dizendo, Jesus mandou eu ir para o meio, eu vou para o meio. Por quê? Poder vai fluir dessa posição. Poder está sobre você nessa manhã, meu irmão. Poder de morte ou poder de vida. Deuteronômio 30, 19 e 20, ele disse, eu convido os céus e a terra, vocês aí como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, porque disso depende a tua vida e a tua longevidade na terra que o Senhor teu Deus te prometeu dar. Irmãos, a tua vida e a tua longevidade estão conectadas à tua concordância ao que Deus está dizendo. Ele está te convidando para a vida, irmãos, não fica em dúvida não, entra de cabeça. Tira as resistências que talvez existam. Deus não é poderoso para remendar, irmãos, Ele é poderoso para fazer de novo, se for necessário. Não é só melhorar a saúde do rim, não. Se você precisa hoje de manhã, é receber um rim novo mesmo, para não precisar recorrer àquilo que você estava pensando que iria acontecer com a tua vida. Agora a gente tem que tirar o pé do freio, irmãos. Tira o pé do freio, deixa Ele te levar mesmo. Ele não faz plano pequeno, irmãos. Se a gente se visse um Deus pequeno, era normal, irmãos, ficar acostumado com coisa pequena. Mas nós servimos a um Deus grande. Estou falando pelo Espírito, irmãos. Tem pessoas aqui que vão precisar rasgar planejamentos pequenos aí sobre os próximos dias da tua vida. Ah, mas eu já fiz todos os cálculos. Calcule de novo, só que maior. Ah, pastor, isso é conversa para agradar o povo. Não, irmãos, eu não vim aqui para... O propósito não é esse, não. Meu propósito é te dizer, Deus está querendo fazer mais. Vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais rápido, porque Deus está envolvido com você. Quem está te convidando para o meio não é qualquer um, irmãos, é Jesus. Poder vai fluir, poder vai fluir. Eu estou falando sobre cura, estou falando sobre prosperidade financeira, estou falando sobre os próximos anos da sua vida. Não vai acabar um cemitério de ossos secos, não. Irmãos, o povo vai ressuscitando, viu? Os sonhos vão ressuscitando, as palavras vão voltar à vida, o fervor vai voltar à vida. Irmãos, a via... Ah, meu Deus do céu, tem uma via sendo aberta para você nessa manhã. Vamos ficar de pé? Antes de ministrar ou de orar por alguém, mas eu queria que a gente servisse o Senhor. Feche os seus olhos, levanta suas mãos e faça um download aí. O mapa mudou. Deus está dizendo que eu estou alterando as coisas no mapa aí porque o mapa estava desatualizado. Eu quero te dar planos segundo a minha vontade. Você vai parar de dar volta em torno da montanha e vai fazer ela sair do meio. Oh, aleluia. Você pode orar um pouquinho no Espírito Santo, irmãos? Ore em línguas. Você veio no domingo de manhã porque você é fervoroso mesmo, irmãos. Pode fazer isso. Ore em línguas. Aha. Frobagan sobrangan sobra cara vroiana na cancela de frebo riverine. Sombre banana canara dana fro shara manara la la kradza brovendra vore le florolombra cancetri. Vre bandana garna vorlo mombre valanara sopro bara mama mashi. Vringa de sempre fledre shu. Brasambra manarana kialarana la bro obra la ke sambra caravale fre
O Senhor está dizendo: a paisagem vai mudar, viu? A estação está mudando. O tempo da chuva chegou sobre as áreas de destruição. Talvez você já estava se programando mesmo, de que as coisas elas só iam descer a ladeira. Não vão descer a ladeira, diz o Senhor. Eu estou abrindo um novo tempo para você. Mas à medida que você fala, eu pavimento os próximos dias da sua vida. À medida que você fala, o meu poder vai fluir por meio da sua boca e vai construir. O que eu vejo, irmãos, a palavra grega para dizer, em alguns aspectos da Bíblia, em alguns lugares, é a palavra lego. E é exatamente o que vai acontecer, irmãos. Você vai falar e coisas vão começar a se montar diante dos seus olhos. A graça vai fluir para que os próximos dias da sua vida sejam muito melhores do que o que você vivenciou até hoje. Eita! Chambra cavramana savrabale derevacre niridiavache trevalamose. Freba na cambraça larararavreal lorolovro vrigederidiavrocha. Você pode orar um pouquinho mais, irmãos? Tem muita coisa boa para acontecer hoje de manhã ainda. Não, o Senhor não está indiferente, não. Eu sei que talvez não vai ser para todo mundo, mas eu ouço o Senhor dizendo aqui, como Ele falou para o Senhor daquele servo que estava doente: vai em paz, cara. Teu filho está curado. Vai em paz. Vai em paz. Já aconteceu, o poder já foi liberado. 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 Não tem espaço mais para tristeza, não. Poder de vida foi liberado. Eu ouço o som de osso batendo com osso. Eu ouço o som de articulações sendo restabelecidas. Eu ouço o som de vida voltando para o corpo. Um grande exército. Obrigado, Pai. Vai ser como o Senhor disse. Levanta suas mãos. Pai amado, em nome de Jesus, eu falei sua palavra e eu vejo o vento do Espírito soprando sobre pessoas aqui. Mãos ressequidas estão recebendo nova vida nessa manhã. Recebe agora, irmão. Recebe. Obrigado, Pai. Obrigado. Se tinha alguém aqui com algum sintoma de enfermidade, recebe sua cura agora, pela fé. Pega isso, agarra, é seu. Ninguém vai sair daqui com dor, não, nem enfermidade, não. Já está feito. Aleluia. Se você pode aguentar isso, só mais 2 minutos. É exatamente o que eu preciso, 2 minutos. Escuta isso. Salmo 29. O salmista diz assim, versículo 3: a voz do Senhor, é na Bíblia NTLH, tá? Ele diz: a voz do Senhor é ouvida sobre as águas. Escuta isso, irmão, se prepara aí. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas.
O glorioso Deus troveja sobre os mares, se ouve a sua voz, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, e o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. E enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. Enquanto você está aqui, a voz do Senhor está indo na sua casa, a voz do Senhor está indo no trabalho, a voz do Senhor está sendo ouvida sobre áreas da sua vida que talvez elas não tinham ouvido ainda. Rapaz, enquanto isso acontece, quem está no templo? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Talvez você não entendeu, mas enquanto você se alegra e adora ao Senhor, a voz do Senhor está indo lá, a voz do Senhor está agindo, a voz do Senhor está abrindo portas, a voz do Senhor está curando crianças em casa, a voz do Senhor está trabalhando sobre as tuas finanças, a voz do Senhor está trabalhando sobre o seu futuro, a voz do Senhor está curando artrites, a voz do Senhor está curando rins, a voz do Senhor está curando articulações de joelho nessa manhã, a voz do Senhor está trabalhando, porque aumento está chegando sobre você, graça está vindo sobre a sua vida, e todo mundo que está no templo começa a ficar feliz e a celebrar a bondade do Senhor. Glória, 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 aleluia. Começa a ficar feliz agora, irmão, começa a fazer festa. A voz do Senhor vai ser ouvida. Vamos ficar felizes, irmãos, vamos celebrar.